Olá, sejam muito bem-vindos à energia de junho. Imagine, nós já estamos na metade de 2025. Como você está se sentindo até agora? Hoje nós vamos falar sobre a energia de junho e eu já te pergunto se você tem sentido uma vontade muito grande de organizar a casa, de fazer a energia se movimentar, de trazer mais organização, talvez até abrir espaço para o novo. Você tem sentido isso? Várias pessoas já conversaram comigo e contaram que já se conectaram com essa energia na última semana de maio. Tinham algumas pessoas que já estavam ligadas, inclusive eu, nesse movimento da energia de junho de trazer organização para casa. Então, vamos entender como que essa energia desse mês vem nos influenciar e qual é a área que ela vai pedir que nós olhemos com mais carinho? Vem comigo para você entender como que isso funciona. O mês de junho vai trazer um desejo em nós de buscar organização, beleza estética, limpeza, ordem, não somente no espaço físico de trazer essa organização, mas também no nosso espaço interno, nas nossas emoções, naquilo que nós trazemos dentro ali do peito e na nossa mente, nos nossos relacionamentos e até mesmo na nossa relação com a espiritualidade. Esse é um movimento energético com uma enorme capacidade de cura, especialmente o foco desse mês, que é a dinâmica das relações e a dinâmica que nós temos com o nosso ninho, com a nossa casa. E já que nós estamos em um ano universal 9 de fechamento de ciclos, como eu sempre vou trazer aqui em paralelo, para vocês visualizarem a profundidade desse movimento de liberação, né, de conclusão de ciclos, de você olhar ao seu redor e dizer assim: nossa, agora eu estou me sentindo mais em harmonia, agora eu encerrei esse ponto aqui e sigo mais leve. Bom, essa combinação desse ano universal 9 com o mês de energia 6, que é o mês de junho, leva a nossa atenção para cuidar, para o nutrir, para os relacionamentos, especialmente aqui os relacionamentos familiares, né? O mês 2 nós falamos das relações, das parcerias, agora não. O mês 6 ele é voltado para a família. E por conta disso, ele nos convida a olhar com responsabilidade para as nossas emoções. Por isso mesmo, se você se sentir sobrecarregada nesse período, mude o seu foco. Aquele desejo de arrumar o nosso espaço, a nossa casa, acaba sendo um alinhado para você, para que te traga mais centramento, para que faça com que você consiga reorganizar as suas energias. Então, se você sentir isso, sentir o peso das emoções, escolha uma atividade simples para fazer. Organize alguma coisa, um espaço da sua casa, limpa seus livros, limpa um armário, uma gaveta, não importa. Não subestime a capacidade de aterramento que isso traz para o seu sistema nervoso. E do aspecto emocional, isso traz uma organização em meio ao caos. Anota essa estratégia para você não esquecer. Essa organização física te ajuda com a organização mental. Algumas pessoas vão sentir esse peso mais do que outras, principalmente se você está mais alinhada com a energia de mudança, essa energia de mudança acelerada que nós estamos vivendo. Quando nós pensamos na energia 6, ela tem duas características que são bem marcantes. De um lado, você se sentir mais chamada para empatia, maior conexão nas suas relações, mais ternura, mais cuidado. Do outro lado, se já existe um desalinho, quando já existe algum tipo de ruído nesse relacionamento, pode ser um movimento de ruptura mesmo, sabe? Aquele chacoalhão que vem e acontece para você observar se essa relação ainda tem espaço na sua vida. Muitas vezes nós insistimos demais, a gente fica esperando o outro mudar, esperando que alguma coisa aconteça para que então o relacionamento volte a se harmonizar. E o mês 6 ele tem essa característica. Então, de um lado, nutrir e do outro pode ser uma ruptura.
não é surpresa que muitas pessoas têm medo do mês de energia 6, do mês de energia 6, do ano de energia 6. Imagina, o ano de energia 6 vem com esse foco muito grande nesses relacionamentos, né? E aí o que que acaba acontecendo? A gente vê muito divórcio acontecendo, muita separação. Por quê? Porque aquele ciclo encerrou, aquele movimento de insistir em ficar junto não faz mais sentido, é mais uma teimosia, uma crença antiga de que precisaria ficar junto. E quando vem essa energia, ela te chacoalha e fala: olha, encerre esse ciclo e vá para um ciclo diferente. Então, como você se sente em relação a esse tema? Eu deixo aqui uma questão para você pensar que é ter sempre em mente que o fechamento de um ciclo significa que um ciclo novo está se iniciando. Às vezes a gente olha tanto para esse encerramento que a gente esquece que fechou uma porta para quê? Para abrir outra, para criar esse movimento de trazer o novo. E eu acho isso fantástico, né? Nós começamos no mês passado, no mês 5, e aí esse mês a gente tem a oportunidade de trazer essa continuidade da ação. Então, dentro, por exemplo, do meu trabalho lá na Mentoria da Prosperidade, nós estudamos muito a influência dos arquétipos na nossa relação emocional com o dinheiro. E tem um arquétipo predominante quando nós fazemos esse estudo, existem 10 deles, mas tem um deles que é o arquétipo da mártir, que tem esse chamado da energia 6. Então, se você é uma aluna minha, e faz parte da mentoria, já identificou o seu arquétipo de mártir, né? Onde ele está posicionado no seu mapa arquetípico, e se ele tiver um peso alto, esse mês de junho vai pedir para você olhar com muito mais carinho para o lugar e para o peso dessa relação que é a relação mais próxima ali no seu dia a dia. E se você não conhece nada dos arquétipos, do arquétipo da Marte, se você for novo aqui no canal, deixa eu te explicar como que ele funciona, né? Porque o arquétipo da Marte é aquela pessoa que aprendeu que o lugar dela é ajudar o outro, é o servir, é o doar-se. Então, nesse mês, esse chamado para ela sair um pouco desse papel, para que ela não perca o foco dela mesma, pode ser muito benéfico. Então, é um chamado para ela esquecer um pouco, deixar um pouco o outro e cuidar dela. Olha que interessante, né? Por quê? Vamos traçar aqui um paralelo com esse ano Universal 9. O ano Universal 9, então, como eu havia comentado, é para nós fecharmos os ciclos. E no caso dessa sombra do arquétipo da mártir, é fechar justamente o ciclo de se doar tanto, de viver para o outro e esquecer de viver para ela. Em vez disso, em vez de fazer esse movimento de eu estou sempre cuidando do outro, esse mês vai pedir para você pisar no freio e começar a desenvolver uma nova perspectiva, na qual esse ciclo de interromper a sua vida para cuidar do outro lá fora tem permissão para terminar. Essa é a combinação muito forte, muito marcante desse ano universal com esse mês universal. Então, imagina, esse é o encerramento de ciclo significativo para essa combinação de ano universal, mês universal. E se você tem muitos números 6 ou número 9 no seu mapa de numerologia, dá uma olhada, né? Talvez você não lembra. Olha lá quais são os números no seu mapa. Se tem o 6, se tem o 9. Faz pouco tempo eu tinha feito um mapa numerológico para uma pessoa e ela tinha muito número 6. Então, essa pessoa vai ter uma força muito grande nesse mês, um chamado muito grande, uma influência muito marcante de observar esses movimentos das relações, de como ela cuida dela, de como ela cuida do outro, de como ela olha para ela sem se esquecer. Então, olha no seu mapa numerológico para você ver aonde esses dois números aparecem. Mas lembrando que a influência do mês universal e do ano do universal é sobre todos nós. A única diferença aqui para quem já tem esse número 6 e o número 9 é que se torna ainda mais forte, ok? Bom, por que encerrar esse ciclo? Primeiro, porque esse movimento de viver então para fora causa o quê? Uma desconexão. A desconexão com aquilo que realmente é importante para você. E, além disso, você acaba invadindo o espaço do outro.
tirando o momento de aprendizado do outro e corre o risco do quê? De sofrer um burnout, de ficar estressada. Pensa aqui. Ao longo desse ano, você vai passar por diversos movimentos cíclicos de cura. Vamos entender o que que é esse movimento. Nós vimos que, desde janeiro, nós já falamos sobre energia de posicionamento, de inovação e liderança em janeiro. Depois nós falamos das relações, principalmente na questão das parcerias. Aí nós falamos da nossa expressão autêntica e mais transparente. Depois, em abril, nós falamos sobre as nossas fundações, a solidez das nossas bases, né? Sobre o que que nós construímos a nossa vida. Isso foi abril. E aí, no mês de maio, nós falamos sobre o quê? Sobre mudança, sobre energia de mudança. Em cada mês, você teve a oportunidade de perceber uma área específica, talvez um bloqueio que você tenha, uma programação que esteja mantendo você presa em padrões de repetição, em repetições de comportamentos. Então, esses movimentos cíclicos de cura, e aqui cura energética, são oportunidades para você revisitar cada um desses aspectos e, se você promoveu alguma ação nova, se você trabalhou esses bloqueios, mudou o seu olhar, a sua perspectiva, quando um tema desses volta, né, quando ele vem à tona, ele vem com mais leveza. Isso é o ciclo, de cura, né? Ele vem novamente para você revisitar aquela questão, mas não tem uma mesma carga emocional. Porque esse movimento de reaparecer, ele é natural. Nós não mudamos as nossas programações internas na primeira vez que nós trabalhamos com elas. Existem algumas pessoas que até conseguem, elas pegam uma crença que elas tinham, elas substituem essa crença e já começa a funcionar de uma maneira diferente. Mas quando nós temos uma crença muito arraigada e uma resistência a trabalhar as crenças, na maioria das vezes nós somos pegas de surpresa vendo que uma questão que nós já tínhamos certeza que tínhamos trabalhado, que estávamos bem, nós vemos essa questão ressurgir. Então, podem ser histórias antigas, padrões antigos, ansiedades, ideias fixas, cada pessoa tem um movimento diferente. Mas observe, elas vêm à tona, mas tendem a ter um impacto menor. Não é o mesmo grau de força da primeira vez que você encontrou essas questões, né? Da primeira vez que você encontrou esses padrões repetitivos. Então, ao longo desse ano, você trabalhou com diferentes áreas da vida. Estamos aqui a metade do ano. E agora o foco são os relacionamentos, principalmente esse relacionamento familiar, mas pode ser que algo dos meses anteriores reapareça. Isso é normal. E aqui, o grande cuidado para você é não mergulhar no modo resgate novamente, no papel da salvadora. Não corra para salvar o outro daquilo que você julga errado, julga incorreto ou julga inapropriado. Respeite os limites do outro e as escolhas do outro. O outro está na própria jornada de expansão dele. Então, esse olhar de respeitar o caminho do outro é fundamental. E se só de pensar nessa possibilidade, seu estômago revira, né? Ah, porque você tem aquela crença de viver para servir, que está muito enraizada no seu conjunto, né? No seu sistema de crenças. Então, eu sugiro que você faça um pequeno ajuste, que você mude esse comportamento automático, né? De sair ao resgate do outro, onde a maioria das vezes você faz essa ação pelo outro, né? Querendo ajudar a outra pessoa, sem a pessoa nem mesmo ter pedido para você. Esse é o movimento mais comum desse arquétipo da mártir, né? Ela invade esse espaço. Então, o que eu proponho para você é mudar um pouco esse movimento para que você não invada o espaço da outra pessoa mesmo, que você consiga dar um passo para trás. Nos vídeos que eu falo da nossa relação emocional com o dinheiro e nos vídeos da mentoria lá do FAP, eu digo que você contribui mais ensinando a pessoa a pescar do que continuar ali sempre dando peixe para ela. E quando você causa essa interrupção, você para de fazer esse movimento de falar, tá aqui o peixe, eu levo o peixe, resolvi para você. Quando você cria essa mudança de abordagem interrompe o ciclo de codependência.
Então você não deixa de ajudar, percebe? Mas também você para de enfraquecer outra pessoa, porque sempre que você dá a solução, que você dá a resposta, ou que você interfere mesmo, né? Porque você acredita que sabe a melhor resposta, você tira a capacidade dessa pessoa de encontrar a força dela e viver aquilo que está acontecendo na realidade dela. Eu sei que você pode se sentir extremamente desconfortável só de pensar nessa possibilidade. Talvez até você se sinta culpada, né? Pode ser que a narrativa de que você está sendo indiferente, pode ser que essa narrativa passe pela sua cabeça, né? Você diga, como assim, Cíntia? Indiferença, que frieza. Mas, pensa comigo, deixar o outro viver o processo de aprendizagem, de crescimento dele é importante. E não importa quem seja esse outro, pode ser o seu companheiro, podem ser os seus filhos, pode ser um irmão, uma irmã, alguém muito próximo de você. Isso vale para tudo, para tudo. Desde o nosso relacionamento, então, com os nossos parceiros, com os nossos filhos, os nossos relacionamentos de trabalho, onde será que você se desdobra e acaba invadindo o espaço de aprendizado do outro? Esse é um ponto para você observar esse mês. Você sabia que muitas vezes nas nossas dinâmicas familiares existe um dos membros que acaba sendo aquele indicado, é como se ele ganhasse assim um crachazinho dizendo assim, ó, essa pessoa aqui é a solucionadora de problemas. É como se fosse o mártir eleito, aquele que resolve o problema dos outros. Tem situações em que a própria pessoa se coloca nesse lugar pela experiência de vida dela e outras situações em que ela é levada a assumir esse papel. É como se a família atribuísse a ela esse papel. Pensa assim, quando tem um problema, quando surge alguma dificuldade, os dedos apontam para essa pessoa e falam: o que a gente faz nessa situação? Resolve para a gente, nos ajuda. Será que você é essa pessoa na sua dinâmica familiar? Se for, né, caso você fale, ah, Cíntia, sou eu. Eu queria que você pensasse que a energia desse mês pede que você não se abandone, não se auto-sabote, não abandone os seus planos, os seus desejos, cuidando do outro, impedindo que a outra pessoa cresça. E mais uma vez, eu sei que isso pode soar como frieza, mas eu queria que você olhasse para uma perspectiva um pouquinho diferente. Se você já estudou constelação familiar, né, eu não sou consteladora, mas eu já estudei bastante esse tema, e a constelação familiar fala muito sobre nós não olharmos para outra pessoa de um lugar em que nós vemos essa pessoa como sendo fraca, como sendo incapaz, como sendo pequena. E esse é o movimento do arquétipo da mártir, né? E quando nós fazemos isso, nós saímos sempre no resgate. E quando acontece essa necessidade de resgatar o outro, justamente por conta desse olhar que nós temos, nós achamos que a outra pessoa é pequena, que ela é incapaz, que ela é fraca, que ela é impotente. Embora a intenção seja boa, essa intenção mantém a outra pessoa nesse lugar de enfraquecimento e pode acabar resultando em rancor. Sim, por quê? Porque energia é informação e a pessoa que está sendo observada nesse lugar de pequena, de fraca, ela sente essa energia que é direcionada para ela, acaba se conectando com essa energia e tem um movimento nela, um impulso nela que está gritando ali dentro, falando assim: pare de olhar para mim como se eu fosse pequena. E surge então o quê? Surge o rancor. Muitas vezes até uma exasperação, sabe quando a pessoa fica extremamente irritada, ela talvez nem esteja conscientemente entendendo por quê, mas é o movimento dela de querer resgatar a própria liberdade, resgatar a própria força para sair desse lugar, especialmente se ela está nessa posição há muito tempo. Então, como que você pode lidar com essa energia que fala tão profundamente dessas relações? De um lugar de alinhamento em que você não coloca o outro numa posição pequena, mas também não se sinta culpada. Então, já sabe, ó, lápis e papel na mão, você sabe que tem que vir para esses vídeos com o seu caderninho de estudo do lado, né? Vamos pensar em estratégias para você lidar com esse cenário. E eu trago uma reflexão para você.
Se esse chamado do arquétipo da mártir for muito presente na sua rotina, no seu dia a dia, se você se vê nesse lugar, nesse papel, eu queria que durante esse mês, para você ter uma percepção diferente, antes de você tomar uma iniciativa e correr salvar alguém, eu quero que você pause. Pausa por um momento e pensa nos seguintes pontos. Anota. Depois você pausa o vídeo para fazer a escrita dessas questões. Ó, o primeiro ponto que eu queria que você observasse é por que, né? Pergunta para você mesmo, por que eu sinto a necessidade de gerenciar ou controlar a jornada da outra pessoa? Primeira questão. O segundo ponto, em que momentos ou em quais cenários eu estou tentando salvar pessoas que não querem ser salvas? Ou seja, em outras palavras aqui, que não pediram minha ajuda, mas eu estou invadindo o espaço pessoal delas porque eu imagino que elas precisem, eu decidi que elas precisam. Então, né, essa segunda questão é em que momentos você invade o espaço do outro. É, e agora, olhando assim de um aspecto mais voltado para a energia mesmo, eu queria que você pensasse em que situações você está sendo responsável pelo movimento do outro, pela caminhada do outro, por aquilo que a outra pessoa faz e que por conta disso as suas moedas energéticas de... Quais são as moedas energéticas? Você já me viu falando isso, né? Tempo, dinheiro e disposição. As suas moedas energéticas estão sendo drenadas, estão acabando por conta disso, certo? Então, aqui você vai olhar mais para a sua energia mesmo. Nessa questão, você vai falar: nossa, eu sempre vou para esse lugar aqui de resposta automática, de correr para salvar, mas a minha energia é o preço que eu estou pagando. E as minhas moedas energéticas, tempo, dinheiro e disposição. Bom, um último ponto aqui para você refletir é como seria você confiar na capacidade da outra pessoa de caminhar pela própria jornada dela, da jornada de crescimento dela, sem a sua interferência. E isso não significa que a pessoa não vá tomar decisões erradas ou que ela vai fazer alguma coisa errada. Ela vai fazer, faz parte do crescimento. Você também faz escolhas erradas, você também já tomou decisões que você pode ter se arrependido, que não tenham sido a melhor escolha. Então, essa reflexão é para você sair do lugar em que você acredita que tem as melhores respostas para o que o outro está vivendo e pedir que a pessoa faça as escolhas delas. Algumas serão certas, outras serão erradas, mas é a jornada dela, é um direito dela, é o livre-arbítrio dela escolher que caminho ela quer percorrer. A gente pode ir agora um pouquinho mais fundo. Então, aqui eram as questões para você refletir. A gente pode se aprofundar um pouco mais e pensar que o mês de junho é perfeito para nós trabalharmos uma diferença entre empatia e controle. Por que isso, né? Porque a energia 6 ela fala de harmonia, especialmente nos relacionamentos, como você viu até agora, né? Mas ela não fala em controle. Quando nós sentimos a necessidade de controlar a vida do outro, nós estamos vivendo uma mentalidade de escassez. Ou seja, no meu universo interno, existe essa energia de escassez. E aí eu quero controlar o outro, eu quero assumir esse lugar de dizer para o outro o que ele vai fazer, porque escassez é uma energia de medo. E além disso, né, pensa comigo, que arrogância nossa de acreditarmos que nós sabemos o que é melhor para outra pessoa. O desejo por controlar o outro é uma estratégia de sobrevivência pautada pelo medo. É como se esse controle pudesse garantir que nós não vamos nos ferir, não vamos nos desapontar, nós não vamos nos frustrar, que o outro vai fazer aquilo que nós imaginamos que é certo e ele não pode pintar fora ali do contorno, porque se ele fizer isso, nós vamos perder esse lugar imaginário de segurança. E por conta disso, o que que nós fazemos? Nós gerenciamos aquilo que nós permitimos que o outro viva. E esse outro aqui pode ser, de novo, um companheiro, pode ser um filho, pode ser um pai, mãe, irmãos. Controle é um lugar de dor e de baixa vibração. É energia de escassez.
Então, pode ser que nesse ponto aqui você já se irrite com essa fala, mas ainda assim eu convido você a fazer essa reflexão. Onde você está tentando controlar? A harmonia no relacionamento não deveria cobrar o preço da sua paz de espírito, da sua saúde, da sua disposição. E o excesso de controle te leva para esse lugar. Então, nós poderíamos pensar em um mantra para o mês de junho, e esse mantra seria: anota. Eu abro mão da minha necessidade de controlar e consertar o outro. Eu escolho traçar o meu caminho e permitir que o outro faça seu próprio caminho. Vamos repetir isso? Ó, eu abro mão da minha necessidade de controlar e consertar o outro. Eu escolho traçar o meu caminho e permitir que o outro faça seu próprio caminho. Como que isso soa para você? Pensa nisso ao longo desse mês. E, falando em paz de espírito, observe também os seus níveis de energia, a moeda energética da disposição. Especialmente aqui, quando você sentir, né, se tiver aquela sensação que você está sobrecarregada ou está ansiosa. Eu queria que você parasse nesse momento, quando você fala assim, nossa, eu estou agitada, eu estou ansiosa. Quero que você reflita por um momentinho o que que você estava fazendo pouco antes de ter essa percepção e com quem você estava. Por que isso, né? Porque às vezes nós nos conectamos com o campo energético do outro. O tempo todo nós fazemos isso, na verdade. O tempo todo a nossa energia está conversando. Mas tem momentos e atualmente tem muitas pessoas que estão mais sensíveis às energias externas, com uma intuição mais acentuada, e elas não notam que entraram na frequência do outro. Então ela começa a ter essa sensação, mas não é dela. Ela fica angustiada, ela fica ansiosa, mas essa ansiedade não é dela, é da pessoa com quem ela estava falando. Então eu queria que você observasse isso. Para você perceber se o seu limite energético, se ele está muito fluido, se está sendo fácil do outro invadir o seu espaço e te trazer um sentimento, uma sensação, uma emoção que não é sua. Então, pensa nisso também. Bom, já que nós falamos em emoções, eu desejo aqui que você seja vigilante em relação às informações que chegam até você. Já que eu comentei que nós estamos mais receptivas, mais intuitivas, nós estamos nos conectando mais com esse campo de energia, não se deixe levar por cenários catastróficos, negativos e pessimistas. Em vez disso, eu queria que você cuidasse das suas emoções como se você estivesse fazendo mesmo assim uma curadoria de informações. Vou trazer um exemplo para deixar isso aqui mais fácil de perceber. Se uma pessoa chega para você e fala, olha, é assim, você tem que fazer dessa maneira, esse cenário é isso, o que está acontecendo, você deve interpretar por esse ângulo, percebe? Em vez de aceitar o ponto de vista que uma pessoa traga para você, com a interpretação dela, eu queria que você se lembrasse que você tem a capacidade de criar a realidade através dos seus filtros e não do filtro do outro. Isso aqui está diretamente conectado com essa questão de permitir que o outro faça a jornada dele. Algumas pessoas ainda precisam criar o negativo, criar o pessimismo, criar o medo, ainda faz parte da programação dela, faz parte daquilo que ela escolheu viver. Mas você não precisa dar as mãos para essa pessoa e seguir junto nessa interpretação. Então, quando você faz isso, é, você de pausar e perceber se isso faz sentido para você, se você quer se conectar com esse olhar mais pessimista, esse olhar negativo, quando você fala, não, eu não vou, essa interpretação eu não quero, você deixa de alimentar justamente esses pontos de desequilíbrio, esse ruído que a pessoa trouxe até você. E como bônus, olha que legal que é isso. Você ajuda a aumentar a frequência do planeta, exatamente por você não alimentar o medo. Quando nós nos conectamos com essa visão da pessoa e nós começamos a vibrar nessa mesma energia da pessoa, nós alimentamos o medo, o pessimismo, a negatividade que ela trouxe até nós. Então, se nós interrompemos isso, nós trazemos leveza. Então, para encerrar, eu quero que você observe esse mês e teste a sua habilidade de equilibrar o seu senso de responsabilidade, de querer sempre ajudar, né? Sempre que for possível, tá lá você ajudando. Não, 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 não. Em vez disso, deixa o outro viver a história dele, ó.
Larga isso, deixa a pessoa fazer a jornada dela, a escolha dela. Ela tem o direito de decidir que experiências ela quer. Então, trabalhe a aceitação da liberdade que os outros têm de fazer as escolhas deles, de você fazer a sua. Cuide de você, cuide do seu ninho, cuide das suas relações, mas sem tentar controlar. Você vai ver que muda o cenário, muda o jogo para você. O lugar mais acolhedor que uma pessoa pode ter para voltar, para querer ir, é aquele onde nós não nos sentimos julgados. Pensa, você gostaria de ir para um lugar onde a pessoa está toda hora apontando o dedo no seu nariz e falando como que você deveria fazer alguma coisa? Não quer, não é? Então, nós podemos trazer esse lugar de acolhimento, respeitando o momento do outro, a jornada do outro, e sentir que nós não precisamos ser perfeitos. A energia deste mês é a energia da casa, a energia da família. Então, criar esse ambiente, essa ambiência em que as pessoas se sintam acolhidas no ritmo delas, na escolha delas. Isso não significa que você vai ter que aceitar um comportamento que talvez te humilhe, que não, onde você não é vista, onde você não é cuidada, né? Lembra que a gente falou, cuide de você primeiro. São coisas diferentes. Mas aqui, essa aceitação é essa liberação do controle para permitir que a outra pessoa faça parte dela, a jornada dela. Então, de novo, a energia desse mês é casa e família, é o seu ninho e a sua família. Então, cria momentos de conexão entre você e as pessoas que você ama. Faz um almoço, faz um jantar, celebre, celebre a alegria de vocês estarem ali juntos, criando essa realidade. E quando você faz isso, você cria uma perspectiva diferente, você muda a sua energia, você muda essa relação. Mês de junho é isso, cuidar de você. Você vem primeiro, depois você cuida da família sem invadir o espaço do outro. Você cria esse ambiente que seja aconchegante e acolhedor. E ainda assim, você tem consciência que algumas pessoas podem estar vivendo num momento de afastamento e tá tudo certo, ok? E você já sabe, se gostou desse vídeo, curte, compartilha, assim nós movimentamos essa energia do dar e receber. Combinado? Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!